Olá, pessoal, sejam bem-vindos à nossa aula de física. Quero que vocês prestem bem atenção, que gostem dessa aula com entusiasmo. Eu sou a professora Risolda Farias, que estarei com vocês nesta aula para vocês entenderem o que é esta física. Então, vamos lá descobrir qual é o objeto de conhecimento desta aula. Aula 1, objeto de conhecimento, processos de propagação do calor, propriedade dos materiais, condutibilidade térmica, efeito estufa, aquecimento global, termoquímica. E o detalhamento, termometria, escalas termométricas e variação de temperatura. Muito bem, pessoal, agora sim que já sabemos o nosso objeto de detalhamento, vamos à aula. Muito bem, pessoal, olha só onde nós estamos. Estamos aqui na canoa do conhecimento. Para quê? Para que você comece a analisar como a física está também nos fenômenos que envolvem, principalmente, as ondas, como você percebe aí, onde estamos navegando aí nesta canoa, numa temperatura que muitas das vezes temos uma temperatura muito alta, mas antes disso quero trazer para você uma coisa, uma apresentação, uma abertura do nosso vídeo que vai falar principalmente do que nós vamos ter aí na física. Vamos lá? Preparados? Vamos lá! Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso mundo da física. Nossas aulas serão criativas, dinâmicas, com muito entusiasmo para todos vocês. Trouxe também a nossa estudante virtual, chamada de Cecília. Olá, Cecília! Olá, professora! Olá, alunos! Eu me chamo Cecília, em homenagem a Cecília Payne Gaposchkin, astrônoma inglesa que descobriu que as estrelas são compostas principalmente de hidrogênio e hélio. Muito bem! E agora que já estamos apresentadas, vamos conhecer o nosso mundo e o universo da física, que está cheio de criatividade, dinamismo, tudo para vocês. Vamos lá descobrir? Venham! Olá, pessoal! Agora nós vamos iniciar a aula de física. Não somos apenas professores e estudantes, mas exploradores curiosos em busca de compreensão. A física é a linguagem que busca descrever o funcionamento do universo e juntos vamos decifrar seus mistérios. Eu estou aqui para apoiá-los em cada etapa, responder a todas as perguntas e tornar esta jornada educacional não apenas informativa, mas também inspiradora. A física é uma aventura intelectual e eu estou ansiosa para embarcar nela com todos vocês. Vamos começar esta jornada? Prepare-se para explorar, questionar e descobrir o incrível mundo da física. Bem-vindos à aula de física! Muito bem, pessoal, que legal, né, essa abertura? E agora que você já percebeu como serão essas aulas dinâmicas e você que é o nosso protagonista, olha só onde eu estou. Você já se perguntou? Olha só, que temperatura é essa? 40 graus Celsius. Quem aqui, né? Você, já viu a previsão do tempo? Hoje. E qual era essa temperatura? Aqui, nesse caso, olha só, 40 graus Celsius. E algum de vocês já precisou ajustar a temperatura de um forno? Ou mediu a febre em casa?
Ou, neste caso, só pegou numa pessoa para ver se ela estava com febre? Como vocês fizeram isso? Então, percebam como nós aqui, como está essa temperatura muito alta, não é? E agora, vamos entender o que é essa temperatura? Olha só, vamos lá definir? Agitação molecular. Primeiramente, quando se fala de agitação molecular, nós vamos lembrar principalmente de quê? Dos átomos. E o que são esses átomos? Os átomos ou moléculas que constituem um corpo, seja ele sólido, líquido ou gasoso, como você tem aí nas 3 imagens que representam. Ou seja, uma imagem aí que envolve o quê? O gelo. Você percebe aí, olha a imagem embaixo, você percebe que esses átomos que constituem este corpo, quando estamos falando do sólido, do líquido ou do gasoso, encontram-se em constante movimentação, que é chamada de agitação molecular. Então, pessoal, você percebe o seguinte, ó, no estado gasoso, as moléculas estão mais agitadas e bem dispersas, como você tem aí na imagem que parece uma nuvem. Você percebe aí que estamos falando do estado gasoso. Essas moléculas que estão mais agitadas e bem dispersas. Já no líquido, as moléculas estão mais próximas umas das outras, mas ainda tem bastante mobilidade. E no caso dos sólidos, como temos aí o gelo, você percebe que as moléculas estão muito próximas e têm pouca mobilidade. Aí você está se perguntando, mas o que tem a ver, né? A agitação molecular com temperatura, o que significa? Aí, com base nisso, nós temos o seguinte, ó, estado constitui esse corpo aí, o sólido, o líquido e o gasoso. Então, com base nisso, vamos dar continuidade falando aí sobre o que é termologia. Olha só, temos aí 2 imagens que envolvem aí temos esse questionamento. O que é a termologia? A termologia é o campo da física responsável por investigar os fenômenos associados a quem? Ao calor e à temperatura. E temos aqui nessas 2 imagens que representam muito bem a temperatura, e você tem uma pessoa, né? Só que nós falamos, não em fase de física, você não fala, você está com alta temperatura, você está com pouca temperatura. Nós falamos o quê? Nós falamos, hoje está muito quente. Ou então, hoje está muito frio. Significa dizer o quê? Em outras palavras, quando você diz que está muito frio, ou você está dizendo que está muito quente, quer dizer o quê? Que eu estou falando de temperatura, ou ausência, ou muito calor. Então, neste caso, quando você está falando aí de termologia, eu estou falando que é um campo da física responsável por investigar os fenômenos que envolvem o calor e a temperatura. E quando se fala em termologia, e o que ela estuda? Nós temos aí que a termologia, ela vai estudar o quê? O que estuda a termologia? O que a termologia estuda? Nós temos aí, quando se fala em termologia, olha só, ela vai estudar o seguinte: os estudos da termologia são divididos em 3. Olha só, são 3. Olha, nós temos a termometria, pelo que vocês já perceberam, né? Quando se fala em termologia, nós vamos estudar aí, sempre nós vamos estudar o calor e a temperatura. Só que, ao estudarmos a termologia, ela é dividida em 3. Termometria, a calorimetria e a termodinâmica. Então, são essas 3 e que estão divididas em áreas que se estuda aí a termologia.
Claro que sempre que quando estamos falando em termologia, você vai perceber aí como é importante você entender essas 3 áreas importantes aí. Claro que nós vamos ter um momento para falar delas. Aí você também fica se perguntando, né? Poxa vida, professora, mas como é que eu vou estudar isso no nosso cotidiano? Como é que eu estudo termologia, que envolve aí calorimetria e termodinâmica? Até mesmo você, quando se acorda, quando vai tomar um café, você tem ali a física. Vejam aí comigo, olha só. Quando você... Olha esse questionamento. Aqui tem física. Muito bem. Um simples fato de eu estar tomando um café, olha só. Temos aí a física. Sabem por quê? Porque eu estou falando da temperatura, estou falando também do equilíbrio térmico e também, muitas das vezes, ao fazermos uma comida, temos aí uns eletrodomésticos e também umas panelas que você utiliza. Sabiam que a panela, ela também faz parte da física? Vejam aí, o simples fato de uma panela de pressão que eu estou fazendo aqui, cozinhando, você percebe o quê? Ali tem física, tem termologia, tem propagação de calor. Quando você... Quem nunca se queimou? Sem querer, chegou em casa cansado, aí colocou para esquentar uma janta. O que aconteceu? Significa que ali você vai ver mais tarde, em outras aulas, o que é esta propagação de calor. Muito bem, pessoal. E também quando você tem uma frigideira. Só que eu trago aqui para você uma frigideira, só que eu esqueci de trazer o alimento para cozinhar, porque vim tão apressada para tomar o café e trouxe apenas a frigideira. Por quê? A termologia, como você percebe aí, a termologia ela pode ser dividida, como nós já falamos, em 3 partes. Olha só, a termometria ela é responsável por estudar a temperatura. Quando se fala em temperatura, você também já ouviu falar em escalas termométricas, como, por exemplo, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Já ouvi, sempre vejo falar sobre a temperatura na escala Celsius. Na calorimetria, a área que estuda as trocas de calor entre corpos, e a termodinâmica estudando as relações entre calor, energia e trabalho, por meio das leis da termodinâmica. Viram aí? A termodinâmica estuda essas 3 áreas, que envolvem aí principalmente, se você já fez alguma receita, que vocês já fizeram especificando a temperatura do forno, ela estava em Celsius ou Fahrenheit? Claro que você vai responder o quê? Professora, a temperatura estava em Celsius. Muito bem. Então, perceberam como na cozinha, num simples fato de estarmos tomando um café, se alimentando, também tem física, pessoal? E agora sim, vamos definir a termometria. Vamos lá? Muito bem, olha só. Depois que nós saímos aí da cozinha, já tomamos o nosso café, você percebeu o seguinte, que a termometria é a parte que vai estudar o quê? É a parte da termologia que estuda as temperaturas, suas formas pelas quais a mesma pode ser medida, como você está vendo aí nessa imagem. Lembram lá no início, quando falamos sobre a agitação das moléculas? É agora que a gente vai entender por que a temperatura vai ser envolvida aí com o grau de agitação das moléculas. Vamos lá definir o que é a temperatura? Olha só. A temperatura mensura o grau de agitação das moléculas que compõem os corpos,
sendo diretamente proporcional à vibração, à rotação e à translação dos átomos. Lembram lá das moléculas, lá no início? Era porque iríamos definir a temperatura. Quanto mais agitadas essas moléculas estiverem, maior será a sua temperatura. Então, não esqueçam, temperatura vai ser o quê? O grau de agitação das moléculas que compõem os corpos. Aí eu te pergunto, quem nunca pegou uma colher ou um garfo e aconteceu o quê? Esquentou. Por que isto? Será que é magia ou alguma coisa? Não, é porque nós já vimos que cada corpo sólido ele possui moléculas. Aí você tem essa imagem que representa, olha só, num corpo frio, as moléculas se movem numa velocidade menor, como você tem aí nessa primeira imagem. Quando eu tiver com uma temperatura muito alta aí no garfo, quando eu deixo esse garfo em uma panela, esqueço, vou tomar um banho, esqueço lá dentro na panela, porque estou com fome, o que vai acontecer? Quanto mais aquecido for o corpo, mais agitada ficam as moléculas. Por isto que a temperatura é o grau de agitação das moléculas. Muito bem. Lembram quando eu perguntei para vocês como é que você sabe que uma pessoa está com febre? Muitas pessoas dizem que é só pegar aqui no pulso e já está dizendo, ela está com febre, porque está pulando ali o pulso. Não, nós precisamos de um aparelho, porque o aparelho ele é importante para você perceber esse instrumento. Logo, o que significa o termômetro? Ele é um instrumento utilizado para medir a temperatura. Logo, o termômetro ele funciona a partir da comparação entre as variações de propriedades e substâncias e as variações de temperatura. Como eu sei que o termômetro ele é um instrumento que irá medir a temperatura, trago para você aí o que é esse grau de agitação. Vamos lá verificar através Vamos lá verificar através deste material aí. Vejam, imagine que cada corpo é formado por partículas, como nós estamos vendo aí. Num corpo frio, as moléculas se movem numa velocidade menor. Mas se eu coloco este garfo sendo aquecido, olha o que acontece. Neste caso aí, você percebe, quanto mais aquecido for um corpo, mais agitadas ficam as moléculas. E por causa disso, neste cenário, temperatura quer dizer o quê? É a grandeza utilizada para medir o grau de agitação destas partículas. Dessa forma, é possível caracterizar o estado térmico das partículas, ou seja, num corpo frio, a velocidade é menor. Logo, eu tenho esse corpo frio. Mas se caso eu coloque para ser aquecido, quanto mais aquecido for um corpo, mais agitadas ficam as moléculas. Muito bem. E agora que eu já sei o que é temperatura, já sei que existe um aparelho para medir essa temperatura, trago para vocês as escalas termométricas. Existem 3 tipos: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E elas representam a temperatura em diferentes unidades de medida, como já nós falamos, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E agora eu trago para vocês uma introdução do que é essas escalas termométricas. Vamos lá assistir? Você sabe como medir a temperatura de algo? Quando falamos de termômetros, estamos lidando com escalas que ajudam a entender o quão quente ou frio está um objeto. Hoje vamos conhecer as 3 escalas de temperatura mais utilizadas: Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vamos lá?
A escala Celsius foi desenvolvida pelo astrônomo sueco Anders Celsius em 1742. Inicialmente, a escala tinha 100 intervalos, de 100 graus Celsius a 0 graus Celsius, com o ponto de fusão e ebulição da água invertidos. Mais tarde, isso foi corrigido e os valores atuais são 0 graus Celsius, ponto de fusão da água, 100 graus Celsius, ponto de ebulição da água. Hoje, a escala Celsius é amplamente usada em todo o mundo e é muito prática para o nosso cotidiano, desde a previsão do tempo até o cozimento dos alimentos. Curiosidade: sabia que a escala Celsius inicialmente era chamada de centígrada, devido aos seus 100 intervalos entre o ponto de fusão e ebulição? A escala Fahrenheit foi criada em 1724 pelo físico Gabriel Fahrenheit. Ela se baseia em 32 graus Fahrenheit como ponto de fusão da água e 212 graus Fahrenheit como ponto de ebulição. Diferente da escala Celsius, Fahrenheit tem 180 intervalos entre o ponto de fusão e o ponto de ebulição. Hoje, essa escala ainda é amplamente usada nos Estados Unidos e em alguns outros países. Curiosidade: você já percebeu que nos filmes americanos eles falam temperaturas como 70 graus Fahrenheit, mas em Celsius isso seria algo em torno de 21 graus. Agora vamos falar sobre a escala Kelvin, criada por Lord Kelvin, também conhecido como William Thomson, em 1864. Essa escala é especial porque seu ponto de partida é o zero absoluto, onde não existe mais movimentação de partículas. A escala Kelvin é usada principalmente em pesquisas científicas, pois evita valores negativos e se baseia no comportamento das partículas a temperaturas extremamente baixas. 273 Kelvin, ponto de fusão da água. 373 Kelvin, ponto de ebulição da água. Curiosidade: sabia que 0 Kelvin é o equivalente ao zero absoluto, onde, teoricamente, toda agitação molecular cessa? É impossível atingir esse valor na prática. Então, qual a principal diferença entre essas escalas? Vamos fazer uma rápida comparação. Celsius, usada na maioria dos países. Fahrenheit, usada nos Estados Unidos e alguns países. Kelvin, usada no mundo científico. Muito bem, pessoal. Vamos fazer aqui um resumo do que foi visto aí no nosso vídeo. Nós falamos aí, no vídeo apareceu as escalas de temperatura, onde nós temos o ponto de ebulição da água, como você vê aqui. Temos aí, nesta escala, 100 graus Celsius, para Fahrenheit, em 212, e para Kelvin, 373,15 Kelvin. Aí, com base nisso, nós também vimos aí que, para medir essas escalas, eu preciso entender como, por exemplo, a temperatura corporal humana equivale a 37 graus Celsius, mas se eu for fazer essa transformação, equivale a 98,6 para Fahrenheit e também uma transformação para Kelvin, que você tem aí. E dando continuidade, você tem que as temperaturas ambientes na nossa casa, muitas das vezes, quem dera, né, se tivéssemos com essa temperatura de 21 graus Celsius. Claro que, na maioria das vezes, existem temperaturas muito altas. E você percebe aí que o ponto de fusão da água, você tem aí a 0 graus. Então, com base nas escalas, eu tenho 0. Você tem, aliás, na escala Celsius, eu vou usar graus Celsius. Fahrenheit, você tem graus Fahrenheit. E Kelvin, como nós vimos, é uma escala absoluta, não tem este grau. Aí, com base no vídeo e também com essa informação, nós temos as escalas. Vejam aí comigo. As escalas de temperatura, você tem as escalas de temperatura, tem a função de medir a temperatura. O que é a temperatura? Grau de agitação das moléculas de um corpo. E a partir dessa medição, é possível determinar se o corpo está quente ou frio, como nós temos aí as escalas. Nessa escala termométrica, como nós já vimos também no vídeo, eu tenho Celsius, Fahrenheit e Kelvin.
ponto de fusão e o ponto de ebulição. E quando você tiver para fazer esse cálculo, eu tenho aí as escalas termométricas. Vejam, para determinar uma temperatura em uma escala diferente, existe uma equação de conversão. Como você percebe aí, ó, temperatura em Celsius, que vamos representar TC, temperatura em Fahrenheit, que é TF, e a temperatura em Kelvin, que é TK. Aí, com base nisso, nós vamos guardar esta equação aqui para fazer um cálculo. Aí você tem, neste caso, olha só, tenho esta equação, aí você tem escalas termométricas. Vamos chamar de equação 1. Se eu quero transformar Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius, utilizo esta equação que eu chamei de equação 1. Agora, se você quiser transformar de Celsius para Kelvin, utilizo esta equação. TK vai ser igual a TC mais 273. E para transformar Kelvin, como você já está percebendo aí, que é a equação 3, eu tenho TC igual a TK menos 273. Aí, com base nisso, nós temos um exemplo para vocês. Olha só. Nós temos aqui, numa cidade, a temperatura registrada foi de 45 graus Celsius. Aí aqui eu já sei. TC vai ser igual a 45 graus Celsius. Calcule a temperatura nas escalas Fahrenheit e Kelvin. Aí você tem, ó, substituindo na equação a temperatura, nós temos a temperatura na escala em Celsius, que vale 45. Aí eu quero calcular em Fahrenheit e em Kelvin. Olha só, primeiramente vou usar a equação 1. TC está para 5, assim como TF menos 32 está para 9. Aí você tem, observa aqui, ó, você tem os valores, né? Não esqueçam. A equação que eu utilizo é esta aqui. E substituo na equação. No lugar de TC, coloco 45. 45 dividido por 5 equivale a 9. E repito, TF menos 32 sobre 9. Aí, aqui você tem, ó, o produto dos meios será igual ao produto dos extremos. 9 vezes 9, 81. TF menos 32. E agora, reescrevo a equação. TF vai ser igual a 81 mais 32, equivale a 113 graus Fahrenheit. 113 graus Fahrenheit. Aí você tem, ó, na equação 2, no lugar do 45, você substitui e logo a resposta é 378 Kelvin. Isto só vai ocorrer quando eu trabalho com valores específicos, mas também tem uma quando vier a palavra variação. Vejam aí, a palavra variação, quando vier a palavra variação, você diz o seguinte, ó, a variação de temperatura representa a diferença entre duas temperaturas medidas em momentos diferentes. Logo, quando se fala em variação, eu não vou usar a mesma equação que eu utilizei para as escalas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. Vou usar como? Quando vier variação, irá aparecer o delta, variação de temperatura, aparece aí o delta. Aí o delta você tem, delta TC sobre 5 vai ser igual a TF sobre 9, vai ser igual a delta TK sobre 5. Perceberam? Que a variação na escala Celsius será igual na escala Kelvin. Olha só no exemplo que temos aqui. Nós temos o seguinte, ó.
Olha só como é que quando vier a palavra temperatura, quando vier a palavra variação, como temos aqui, ó, variação. Aí você vai fazer ΔTC, vai ser igual a quem? A 30 menos 15, que equivale a 15 graus Celsius. Aí você tem, para calcular essa variação, eu encontrei aqui a minha variação, ΔTC. Aí agora, como eu quero saber qual é as diferenças de escalas termométricas, essas variações, você tem aqui, ó. Substituindo os valores, percebam aí, que agora 15 dividido por 5 equivale a 3. Logo, em Fahrenheit, é 27 graus Fahrenheit. Só como eu falei para vocês, quando tivermos aí na escala Celsius, você percebe aí, quando tivermos falando de Celsius, variação de Celsius para Kelvin, eu não vou fazer cálculo nenhum. Vou fazer o quê? Só substituir. Aí você fica se perguntando, professora, mas quando vier de Fahrenheit e Celsius, aí você usa ΔTC dividido por 5 vai ser igual a ΔTF dividido por 9. Então, não esqueçam, falou em variação, nós vamos usar aí o delta. Então, não esqueçam, tudo que se falou aqui. Falamos aí das escalas termométricas, Celsius, Fahrenheit e Kelvin. E colocamos também uma particularidade aí das escalas, que é a variação. Pessoal, chegamos ao final da nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado e entendido. E até mais.